Olá pessoal, bom dia! Segunda-feira começando, mês de agosto, todo novo aí pra gente e nós aqui no meio-dia, sem meias palavras. E traçando aquela linha que a gente já vem traçando já há algum tempo, a gente vem aqui trazer algum assunto, alguma novidade relacionada à saúde e tentar colocar um pouquinho de informação junto a vocês para que vocês comecem a refletir se na verdade vale a pena abrir mão de ter um estilo de vida saudável e se entupir de medicação que às vezes levam a mais malefícios do que benefícios, principalmente a longo prazo. Então o que hoje eu escolhi falar? Dos inibidores de bomba de próton, também conhecido como omeprazol ou prazóis, porque o nome não é só omeprazol, existe esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol. Bom, você já deve ter ouvido falar nessas medicações, você já deve ter recorrido a alguma dessas medicações alguma vez na sua vida, porque quando você está com aquela queimação, aquele refluxo, aquela azia, não comeu e não ficou bem, é a medicação que a gente vai atrás. Mas, gente, isso pode ser também ouro de tolo, uma enganação. E a gente pode se meter numa gelada usando essas medicações. Mas vamos entender como é que isso funciona? Os omeprazóis surgiram mais ou menos na década de 70 e de 80 e foram uma alternativa excepcional para tratamento de úlcera, ou no estômago ou no duodeno. Porque a úlcera, gente, até ela se cicatrizar, ela precisa de diminuir muito a acidez ao ambiente, ao meio que ela está exposta. O nosso estômago é extremamente ácido. O que esses inibidores de bomba de próton fazem? Eles reduzem a acidez do estômago ao impedir a bomba de próton em jogar H+, que é um acidificante, no meio externo, né, ao suco gástrico. Ok, então muitos casos até a década de 70 e 80 de úlcera eram levados à cirurgia para fazer a rafia da úlcera, né, a cicatrizar através do ponto lá dentro. E depois disso, esses inibidores começaram a tratar as úlceras, então realmente foi muito bom mesmo. O grande problema é quando a população começou a usar os inibidores de bomba de próton para qualquer azia, para qualquer gastrite, para qualquer má digestão, para qualquer sintoma de refluxo e também, óbvio, às vezes até por indicação médica e a longo prazo. Bom, e como é que essas medicações podem te prejudicar a longo prazo? Na verdade, tem estudos científicos recentes falando que elas podem aumentar Alzheimer, câncer de intestino e estão relacionadas a doenças cardiovasculares. Bom, a gente já conversou que essa medicação ela vai diminuir a acidez do estômago. Mas, gente, o ácido clorídrico não está ali no estômago para sacanear com a gente, não. É isso que a gente tem que pensar, que a gente sempre está criando bandidos no nosso corpo, né? O colesterol, o ácido clorídrico, e vai todo mundo ali levando como se não fosse necessário. Bom, o ácido clorídrico ele precisa de estar ali no nosso estômago para levar o pH do estômago para muito, muito ácido e a gente conseguir digerir. Pra vocês terem ideia, quando eu acordo e estou de jejum, como hoje, o pH do meu estômago gira em torno de 4, 4,5. Mas na hora do almoço, se eu for comer uma carne, eu preciso de um pH no meu estômago de 2. Então o ácido clorídrico ainda vai ser mais produzido durante a refeição. Para quê? Para as enzimas de digestão atuarem. Então as enzimas só vão digerir a carne que eu comi se o pH do meu estômago estiver ácido em torno de 2. Depois dos 35 anos vão acontecendo alguns probleminhas. A gente vai realmente tornando com que essas enzimas ficam menos eficazes. A capacidade de colocar acidez no nosso estômago também vai reduzindo. Com isso, nós vamos perdendo a capacidade de digerir bem os alimentos. E vamos ainda caminhando para aquilo que a gente já ouviu falar aqui várias vezes, que é disbiose do trato gastrointestinal. O que seria isso? Uma alteração da nossa população de bactérias, que tem que estar todo mundo ali muito vivendo em simbiose. Cada um na sua casinha, cada um no seu tantinho. Se eu como muito refinado, se eu como muito açúcar, eu vou fermentando e progredindo e proliferando bactérias que são do mal, em contrapartida com bactérias protetoras, e eu vou levando a desbiose intestinal. Outra substância que leva a essa alteração bacteriana é exatamente o prazol que a gente está conversando. Então, a gente já discutiu aí 2 malefícios dos omeprazóis. Primeiro, ele reduz a acidez gástrica, então eu não vou ter uma digestibilidade bem do que eu comi. Vocês lembram que a gente conversa que a gente come palavras, mas nós só absorvemos letrinhas? Se eu não digerir a palavra, eu não vou absorver letrinha. Então guarda aí, omeprazol está relacionado a deficiências graves de B12,
de ferro e de cálcio. Inclusive já tem estudos bem definidos que o uso crônico de omeprazol está relacionado à fratura de ossos. Gente, a população que a gente mais vê usando os prazóis da vida são idosos. Então vocês imaginam a catástrofe no idoso ou numa idosa que já tem uma predisposição à osteoporose e à fratura, ainda usando uma substância igual aos prazóis que vão diminuir a absorção de cálcio e levar a mais fratura. É fratura garantida, né? Primeiro malefício, então, essa má digestão. E isso vai levar à desnutrição crônica, não só desses processos minerais e vitamínicos que eu falei, mas de aminoácidos. Então, se eu não absorvo bem os tijolinhos de aminoácidos, vocês lembram que eu não vou o quê? Produzir neurotransmissores. Então, o uso de omeprazol relacionado à demência, que precisa de neurotransmissores igual a acetilcolina. Uso de omeprazol relacionado à depressão, que precisa de neurotransmissores igual serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, olha aí as consequências ficando assim meio que já não controláveis. Bom, o segundo ponto que a gente falou foi exatamente isso, eles levando à desbiose do trato gastrointestinal. Essas medicações alteram a flora protetora, a flora não protetora e invasiva e vão causando toda essa bagunça nas nossas bactérias intestinais, com repercussões muito graves, inclusive deixando com que o meu intestino pare de proteger o meu fígado, né? Que é quem vem logo atrás e vai absorvendo todas essas toxinas que entram. A presença do ácido clorídrico no estômago, gente, ela é fundamental, porque não só ela ajuda na digestão, ela também ajuda como primeira barreira a proteger bactérias ou toxinas que eu me alimento. Às vezes eu como um alimento contaminado de alguma coisa e o ácido clorídrico é a primeira barreira no meu corpo. Peraí, será que eu não dou conta de matar isso? Se eu tô com o meu estômago extremamente básico, que se ele não tem acidez nenhuma, vai acontecer o quê? Essas bactérias podem entrar e ser absorvidas e me causar uma doença. Péssimo, né? Outra situação que não é muito comum de vocês ouvirem falar, mas na minha área eu puxo muito, que é a cardiologia. Quando eu me alimento de beterraba, crucíferos, brócolis, no ato meu de mastigar e no ato meu desse alimento cair lá no estômago, esses alimentos são muito ricos em nitratos e eles vão ser convertidos em nitritos. Esses nitritos lá no meu intestino vão ser absorvidos. E o que esse nitrito faz quando entra na minha corrente sanguínea? Eles podem ser precursores da fabricação de uma substância muito protetora do sistema cardiovascular chamada óxido nítrico. Então eu absorvo esse nitrito e vou produzir nas minhas artérias um gás chamado óxido nítrico, que faz relaxamento, que faz proteção do endotélio vascular. Então tá aí, inibidores dessas tais bombas de próton, que são os prazóis, estão relacionados a alguns casos de doença cardiovascular, hipertensão arterial. E a maioria das pessoas que tomam omeprazol já tomam antihipertensivo. Então vai criando um ciclo vicioso onde a própria medicação retroalimenta o problema que você está tendo. Gente, mais uma vez, a nossa conversa aqui é para informar, é para fazer com que vocês levem e tenham esse conhecimento para trocar ideias com o profissional que os acompanha e cada vez mais enriquecer o processo de cuidado que o profissional tem que ter em relação à saúde. Eu não quero demonizar droga nenhuma aqui, nem quero que vocês parem o omeprazol de vocês amanhã. Inclusive, nos meus pacientes, eu tenho, na maioria das vezes, um desmame programável do omeprazol, porque eu não posso sair de um pH extremamente básico que ele faz, que é um pH em torno de 7 a 9, e de repente eu interrompo e vou cair no pH de 2, 3. Aí sim o paciente tem sintoma e não tolera. E nós vamos lançar artimanhas e lançar mão de uma série de produtos naturais para sustentar esse desmame lento e progressivo dos omeprazóis. Vou dar aqui alguns exemplos: espinheira santa, chá ou tintura de alcaçuz, chá ou tintura de guaçatonga, uma planta muito benéfica em proteção do trato gastrointestinal, bem como a espinheira santa assim o é, praticamente sem efeitos colaterais, a não ser em mulheres grávidas ou que estão amamentando. Aloe vera, que é aquele extrato extraído da babosa, também com a grande proteção gastrointestinal, e vocês vão lembrar da tal da água com limão. Na verdade, muitas das pessoas que têm sintoma de dispepsia, de azia, de má digestão, eles não têm muita produção de ácido.
eles têm pouca produção de ácido, que a gente chama de hipocloridria. E a água com limão pode ajudar na produção do ácido clorídrico, melhorando assim e muito a digestibilidade do trato gastrointestinal. São mais ou menos algumas das poucas substâncias que a gente pode estar utilizando para ter sucesso nesse desmame. De qualquer jeito, a retirada, bem como a introdução dessas substâncias, deveria ser sob orientação médica, em conjunto com o médico e, na maioria das vezes, procurando qual é a causa. Porque muitas dessas causas, gente, às vezes é um erro de ingesta alimentar. Eu como muita substância que fermenta no meu trato gastrointestinal, eu não tolero essa fermentação e eu tenho então azia, má digestão, refluxo. E aí o omeprazol chega como bálsamo e eu posso continuar comendo as porcariazinhas que eu como e eu usando remédio que antes achava que não tinha nenhum malefício, mas já há alguns anos definido aí com todos esses malefícios gritantes que nós conversamos aqui. Na verdade, a gente volta para aquele ponto que a gente sempre está nele, né? A minha alimentação é realmente o que vai mandar na minha saúde vital. As minhas escolhas, não só alimentares como de estilo de vida, definem a não necessidade de eu precisar de me submeter ao uso de uma medicação a longo prazo. Por hoje é só, amanhã tem mais. Nosso encontro marcado, meio-dia, sem meias palavras, falando o que é preciso. Espero estar podendo, de uma forma ou de outra, te ajudar. Beijo grande, obrigada por estar aqui comigo, obrigada pelos elogios, obrigada por compartilhar e obrigada por mandar esses vídeos para todo mundo da família. O objetivo é esse, feito com muito carinho e, claro, muito estudo. Beijo grande, até amanhã.